Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à disciplina Tecnodocência EAD, ofertada agora no primeiro semestre de 2021. Nós vamos apresentar, então, os elementos que compõem essa disciplina. Eu sou a professora doutora Luciana de Lima e estarei trabalhando nessa disciplina conjuntamente com o professor doutor Robson Carlos Loureiro. Quais são os objetivos da disciplina, então? Compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático como uma integração entre docência e tecnologia digital. Então, a gente vai tentar estudar a tecnodocência sobre esses vieses, de tal forma que vocês vão executar algumas atividades teóricas e outras atividades de cunho mais prático. Identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente, refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante de propostas de práticas tecnodocentes, compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência e desenvolver entrevistas com professores da educação básica a partir dos preceitos da tecnodocência. Esses três elementos aqui são elementos teóricos que a gente vai estudar ainda tentando contemplar elementos da prática, mas é nesse momento aqui que vocês vão trabalhar mesmo com a prática através das entrevistas. Então, os conteúdos teóricos que estão sendo abordados são conteúdo de tecnodocência, o que é tecnodocência, o seu conceito e definição e os seus 10 princípios, além dos seus pilares teóricos. Um deles é a interdisciplinaridade, que vai ser trabalhada do ponto de vista teórico e prático. Além disso, vocês também vão trabalhar com outro pilar, que é o de políticas na prática docente, com o professor Robson. E um terceiro pilar, que é a teoria da aprendizagem significativa. Vão trabalhar mais comigo. Aqui, gente, é o cronograma da disciplina. Então, eu sugiro que vocês tirem uma foto, anotem na agenda de vocês, porque nós vamos tentar seguir à risca esse cronograma. É claro que no meio do caminho algumas coisas podem acontecer e haver alguma mudança de data, mas a gente avisa com antecedência. De qualquer maneira, vocês precisam saber o que vai acontecer na disciplina nesse período. Então, a gente tem aqui, ó, o início de tudo com a ambientação e a apresentação da ementa, que é quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Vai acontecer nesse período de início, que é 17/5, acontece numa segunda-feira, e segue até o dia 20/5, que é uma quinta-feira. Por que eu estou colocando esses dias da semana? Porque todas as nossas atividades iniciam numa segunda-feira e finalizam numa quinta-feira. Então, vocês fiquem bem atentos a isso, porque é um padrão. Isso facilita, inclusive, vocês de entenderem o processo e encontrarem as atividades que vocês precisam fazer. Na sequência, vocês vão fazer um questionário de sondagem, que também vai ter a duração de uma semana, começando na segunda-feira e finalizando na quinta-feira. Vocês, durante 2 semanas, vão estudar com o Robson sobre tecnodocência. Então, vai começar aqui no dia 31 e vai seguir até o dia 10/6. No meio do caminho, a gente tem um feriado, mas não tem problema algum, porque vocês podem usar esse dia para não fazer nenhuma atividade, mas os demais dias vocês vão ter disponíveis para poder fazer as atividades solicitadas. Mais 2 semanas vocês terão para discutir sobre interdisciplinaridade comigo, começando no dia 14/6, finalizando no dia 24/6. Sobre políticas na prática docente, vocês vão estar iniciando com o professor Robson no dia 28/6 e seguindo até o dia 8 de julho. A aprendizagem significativa também vai acontecer em 2 semanas, iniciando em 12/7 e seguindo até o dia 22/7. Nesse período, a gente tem finalizado os conteúdos mais teóricos da disciplina. E a gente vai se dedicar uma boa parte dela para vocês pensarem na entrevista que vocês vão realizar com o professor. Então, a primeira parte desse momento prático é o roteiro da entrevista que vocês vão fazer durante uma semana. Depois vocês vão ter 2 semanas para poder concretizar essa entrevista, fazer essa entrevista com o professor ou a professora que vocês escolherem.
do dia 2/8 até o dia 12/8 é um momento que vocês fazem a entrevista, transcrevem a entrevista. E vocês vão ter ainda mais uma semana para entregar a entrevista pronta, do dia 16/8 até o dia 19/8. E, por fim, vocês vão ter ainda mais uma semana para discutir sobre os resultados dessa entrevista, que segue do dia 23/8 até o dia 26/8. A nossa última atividade da disciplina é o questionário de autoavaliação, que acontece no finalzinho de agosto, comecinho de setembro. A AF, para quem ficar nessa condição, vai acontecer no dia 6 de setembro. Lembrem-se de anotar essas datas e colocar na agenda de vocês para vocês não se esquecerem dos prazos. Em termos de atividades e pontuação, nós temos aqui essa seguinte situação. Vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5 atividades de quiz. Essas atividades de quiz são atividades que são pontuadas com certos e errados. Cada atividade vai valer 1 ponto, como está colocado aqui na tabela. Vocês vão ter o questionário da ementa como um quiz, conceito de tecnodocência como um quiz. Na interdisciplinaridade, vocês vão ter 2 quizzes. Na parte de políticas da prática docente, mais um quiz, e aprendizagem significativa, mais 2 quizzes, tá ok? No total, cada quiz que está sendo colocado aqui vale 1 ponto. Quando vocês estiverem na interdisciplinaridade, na aprendizagem significativa, como vocês vão ter 2 quizzes, cada um vai valer meio ponto, para totalizar esse 1 ponto que está aqui na tabela. Vocês vão ter 2 momentos de preenchimento de formulário, e esse preenchimento de formulário não contempla certos ou errados, mas apenas as ideias que vocês trazem. Então, isso acontece no questionário de sondagem e no questionário de autoavaliação. Um no comecinho da disciplina e outro no final da disciplina. Além dos elementos práticos que estão vinculados à entrevista. Então, a elaboração do roteiro, a descrição da entrevista e a discussão sobre a entrevista, cada uma vale 1 ponto. De tal forma que vocês terão 10 atividades no total, cada uma valendo 1 ponto, totalizando um somatório de 10 pontos. Nós não fazemos a média, nós fazemos um somatório porque nós acreditamos que essa condição de avaliação vai trazer elementos mais favoráveis para vocês e para nós, para a gente entender o processo de vocês. Em termos de frequência, o que acontece? A disciplina tem 64 horas aula. Pela UFC, você tem direito a 75% de presença, ou seja, 25% de falta. Isso significa que cada atividade dessa disciplina vai contemplar 6 presenças ou 6 faltas. Se você deixar de fazer uma atividade, você já fica com 6 faltas. Se deixar de fazer 2 atividades, você fica com 12 faltas. Se deixar de fazer 3 atividades, você vai ficar com 18 faltas, já extrapolando o que é possível você ter de falta, que são 16. Você só pode ter 16 faltas numa disciplina de 64 horas. Isso significa que só vai poder faltar ou deixar de fazer em 2 atividades. Se você faltar em mais de 2 atividades, você já fica reprovado por falta, como eu coloquei aqui. Se faltar em 3 atividades, já fica reprovado por falta. Então, tomem cuidado, façam todas as atividades, vocês têm tempo hábil, as atividades dão tempo, né, possível para vocês executarem. Não são atividades tão complexas assim. As aulas são virtuais e assíncronas, a gente não vai ter nenhum momento síncrono, tá certo? Ela acontece no Classroom e o nome da disciplina vai estar lá, Tecnodocência EAD 2021.1. No entanto, a gente também tem um grupo no WhatsApp, então logo no questionário de sondagem a gente pede para vocês o número do WhatsApp para que a gente adicione os alunos no grupo da Tecnodocência EAD. É outra forma de comunicação que a gente tem para poder fazer interações mais rápidas. E é interessante que a gente tenha esses 2 espaços. Nós temos ainda espaços virtuais da Tecnodocência que vocês podem navegar. Esse aqui é o nosso site, esse primeiro,
É um site que contém tudo o que nós fazemos na tecnodocência em termos de ensino, pesquisa e extensão e todos os nossos elementos de redes sociais, Facebook, YouTube, o Blogger, o Instagram, SoundCloud. Então, tudo aquilo que vocês precisarem saber em termos de redes sociais, vocês podem entrar aqui no site e buscar. Essa aqui é a carinha do nosso blog, tá certo? Esse blog ele é bem interessante porque tem vários aplicativos para diferentes áreas do conhecimento, né, das áreas específicas de vocês, biologia, história, português, matemática. Então é interessante vocês conhecerem esse blog para ver as novidades do momento em termos de aplicativos. Nós temos o canal no YouTube, onde este vídeo vai estar, né, armazenado. Mas existem várias outras atividades que nós fizemos, gravamos e deixamos disponíveis para vocês em várias playlists, então vocês fiquem atentos tanto para os vídeos que estão sendo apresentados, quanto para outros que podem ser úteis para vocês. E aqui a nossa página do Facebook. Se vocês quiserem conhecer e entrar, a gente também coloca lá a novidade toda semana, né, de assuntos que estão vinculados diretamente com a tecnodocência e assuntos das notícias mais fresquinhas sobre tecnologia e tecnologia na educação. Esses são os nossos endereços, o endereço do nosso portal, que é o nosso site, o endereço do Facebook, o endereço do YouTube, o endereço do blog, e se vocês quiserem conversar com a gente um pouquinho mais de perto, vocês podem utilizar o endereço do Gmail, tecnodocência.lab@gmail.com. Vocês, logo no início, vão precisar fazer esse questionário da ementa. Então, tudo aquilo que eu estou apresentando neste vídeo vai ser cobrado nesse questionário da ementa, com perguntas no estilo quiz. E são todas informações que eu estou falando aqui da disciplina. Então, para responder o questionário, é importante que você assista esse vídeo. E se quiser ir respondendo e vendo o vídeo para ajudar, vocês certamente se sairão bem. Ele vale 1 ponto na nota, as questões são de certo ou errado, e o preenchimento ele deve seguir até o dia 20 de maio de 2021, assim que ele for aberto a partir do dia 17 de maio. Sejam então todos muito bem-vindos. Nosso endereço do site novamente é tecnodocência.virtual.fc.br. O nosso contato é tecnodocência.lab@gmail.com. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode nos chamar por esses espaços, mas tem o Classroom, que vocês vão estar matriculados, e o WhatsApp, onde a gente vai alocar vocês após o preenchimento do questionário de sondagem, tá bom? Eu espero que seja uma experiência bastante interessante para vocês e que vocês possam, ao final da disciplina, colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. Então, a gente se encontra no ambiente virtual de forma assíncrona. Até lá!